É, aula 32, eu resolvi colocar uma outra foto. Vocês estão vendo uma foto que também peguei na internet de uma correia arrebentada, né? Aí vocês estão vendo também, né, que é a foto de do motor, né, sem o cabeçote, né? Dá para ver aí pelo menos 3 cilindros, que é para mostrar, né? Isso aí, na verdade, né, é uma foto extraída de um vídeo, tá? Eu não vi o vídeo, né, o intuito não era esse. Mas uma coisa é certa, no caso da correia dentada, né, se arrebentar vai gerar sérios prejuízos, né, danos ao motor. Mais para frente explico melhor, até conto uma história chata que aconteceu com uma pessoa conhecida minha, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar aquela mesma apresentação, tá? Cadê? Então, o que eu tinha comentado com vocês, né? Que as correias, eles são elementos de transmissão que eles visam transmitir força, transferência de força para pontos distantes, isso que eu não falei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, qual que eu escolho em alguma situação aí, né, para transmissão de força, qual que eu escolho? Conjunto correias e polias ou engrenagens? Engrenagens, né? Ela só serve para transmitir movimento em pontos próximos, né? Agora, a correia e polia, elas podem ser usadas para transmissão em pontos mais distantes, tá? Onde os eixos das engrenagens, desculpa, os eixos das polias, ou mesmo que seja uma polia deitada como das correias deitadas, né? Mesmo que geralmente elas estão a uma distância de, sei lá, dezenas de centímetros, tá? Por exemplo, no motor veicular leve, né, a distância entre a polia, né, conectada ao virabrequim, com as polias conectadas aos balancinhos do motor, pode colocar uma distância mínima aí de 30 centímetros, ao passo que as engrenagens, né, elas precisam estar uma distância muito menor, né, porque ela, literalmente, uma deve encostar a outra. Agora, cabo de aço, ele é mais usado para distâncias ainda maiores, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de transmissão de carga usando cabos de aço, aí já é questão de dezenas de metros, dezenas de metros, algo que correia é muito complicado, né? Eu não consigo imaginar correias de dezenas de metros. O máximo que eu posso mostrar para vocês são correias de alguns poucos metros de comprimento, transmitindo força a duas polias distantes aí, que é a casa de 2 metros. Acho que 2 metros já é muito. Então, basicamente, transmissão de carga a distâncias muito curtas, usa-se geralmente engrenagens. É uma distância intermediária, a distâncias não muito grandes, também não muito pequenas, correias e polias. A distâncias maiores, embora seja algo muito menos comum, mas ainda é frequente, correias e cabos de aço, tá? E ainda eu não falei das correntes, tá? Então, tem situações em que, em vez de usar correias, usa-se correntes. Muitas vezes as correntes, elas são usadas a distâncias mais ou menos iguais, ou até mesmo iguais a das correias, só que depende do caso, usa-se distâncias um pouco maiores, mas menores do que os cabos de aço, tá? Então, assim, transmissão de carga é mais comum usar conjuntos de engrenagens e conjuntos de correias e polias. Embora conjuntos de polias e correntes também, dependendo da aplicação, é comum, e cabos de aço também, mas menos do que os outros. É isso que eu quis dizer. Primeiramente, no vídeo anterior eu tinha falado, né, das correias de seção circular, né, que são aquelas que não transmitem grandes cargas, é mais usado assim em sistemas de automação, mas elas transmitem movimentos de forma tridimensional, que é devido à flexibilidade da sua geometria, tá? Muitas delas em geral são feitas de material polimérico, tá? Como por exemplo poliuretano, principalmente poliuretano. Algumas poliuretano maciço, outras é poliuretano com uma alma aí, vou dizer alma é coisa de cabo de aço, né? Mas com núcleo de um material que garante uma rigidez, uma resistência mecânica maior, dificultando casos evitando que arrebente, né? Então, geralmente no núcleo
de algumas correias em geral, não apenas essa, usar um pequeno fino cabo de aço ou uma malha de nylon, tá? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, né, nessas duas primeiras, essas duas aqui de cima, do meio da direita, que tem aí malhas paralelas, né, podendo ser, pelo formato parece ser cabo de aço, tá? Porque cabo de aço é feito de fios mais finos, né, que estão sempre com uma certa geometria bem definida. Mais para frente, na aula sobre cabos de aço, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Geometria definida. Então, outra coisa que eu falei no vídeo anterior, né, a conexão, neste exemplo aqui, se dá por meio de um pino, né, conecta um com o outro. E também, dependendo da situação, usa aí uma solda faz um processo de soldagem termoplástica, né, para unir, tá? E é claro, né, que se aplicar uma carga muito grande, a tendência é arrebentar justamente onde é essa solda. A mesma coisa se fosse, como eu falei quando eu falei sobre soldagem aí, várias aulas atrás aí, que sobre pontos, né, onde pode ocorrer colapsos, né, em uma estrutura metálica. Bom, aí vocês estão vendo aqui, só mais de curiosidade, né, o formato, a geometria, né, dessas correias, e tem uma aqui que tem uma malha mais grossa, né, parece ser um cabo de aço entrelaçado, parece um cabo de aço desses que é de içamento, né, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Cabe o engenheiro mecânico, o engenheiro de produção, por exemplo, né, fazer lá elaborar um processo, né, um procedimento, manual de procedimento, né, uma metodologia para verificar, para fins de manutenção preditiva, verificar o grau de desgaste das correias. Não estou nem falando apenas essa aqui, mas das outras como um todo, né? Então, sei lá, medindo espessura, enfim, né? Possibilidade de gerar pó, material oriundo do desgaste, né, ao redor, porque às vezes o próprio pó formado pelo desgaste pode causar problemas em algum sistema mecânico, principalmente em alguns sistemas mais delicados, tá? Então, nós estamos falando o quê? De correia com polias, né? Então, uma das propriedades do conjunto correia-polia é resistência à abrasão, tá? Ainda mais tratando de trabalho a alta velocidade tangencial, né? Do ponto, né? Entre a correia e a polia. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode haver um solavanco devido à presença de uma pedra, areia, ou que seja, né? Algum material inoportuno. Então pode ter o solavanco podendo até soltar para fora, né? Tudo bem, isso não é comum, tá? Mas então é isso, estou mostrando assim mais de curiosidade, tá? Os materiais mais lisos, alguns com ranhuras, né? Provavelmente aí para aumentar a aderência junto com a pista da polia. Então vou voltar como estava antes aqui. Eu tinha comentado anteriormente também sobre a correia lisa, né? Que a primeira tecnologia de correia, né? Que o pessoal pegava a pele de animais, cortava em tiras triangulares e depois costurava com alguma linha resistente, sei lá, de cânhamo, sisal. Claro que com frequência arrebentava, claro que tinha que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a aplicação de uma carga muito grande, poder ocasionar o fato de arrebentar. E no começo, né, nas primeiras correias, as primeiras polias, como se tratava de elementos lisos, planos, então facilmente a correia soltava para fora. E aí parava todo o processo, aí tinha que desligar tudo ou desacoplar, né, o conjunto aí eixo com polia para que alguém colocasse de volta, né? Assim, às vezes coloca-se com força, né? Porque é bom manter uma certa, como é que se fala? Uma forma, tem que fixar bem, né? Aplicar uma certa tensão, tá? Exatamente evitar a sua saída. Pensando nesse problema, né, do deslizamento, né, do deslocamento lateral das correias, que aí foram elaborados, isso há mais ou menos 100 anos atrás, correias com polias com sulcos. Como vocês estão vendo aí, né, a arredondada, que é o formato trapezoidal, entre outros aqui embaixo. Então, primeiro veio as polias lisas, depois as polias com sulcos, exatamente para evitar, para acabar com esse problema de correia saindo para fora. Atualmente, quando que isso acontece? Por algum motivo, quando a correia estiver muito frouxa. Por exemplo, uma deformação plástica,
Ou um fato que também acontece, mas isso aí em estruturas muito grandes, quando as correias são muito grandes, onde há ou uma grande quantidade de polias, nesses casos, é essencial que tenha um tensionador ou um aparato que mantenha uma certa tensão, uma tensão adequada. Aquela história, né? Se colocar uma tensão acima do normal, há um risco da polia não se desenvolver, as polias não se desenvolverem. Se colocar, deixar muito frouxo, vai ter deslizamento da polia, da correia na polia, e aí vai diminuir a eficiência, né, de transferência de energia, né, de mecânica para mecânica, isto é, de uma polia para a correia, da correia para uma outra polia. Tá? Então vai ter o quê? Deslizamento e também, por consequência, desgaste prematuro aí principalmente da correia, né? Porque, como falei no vídeo anterior, existem, em muitos casos, em muitas aplicações aí de elementos de máquinas, alguns temas mecânicos, no projeto mesmo, né, se presume que haja um desgaste maior em um elemento do que no outro, pensando principalmente, né, no desgaste daquele elemento cuja troca é mais fácil e mais barata. É por isso que fala-se muito na troca da correia dentada, mas não da polia dentada, porque ela é muito mais difícil, é muito mais trabalhosa, muito mais cara. E outra coisa também, né, correia é algo assim, é fácil de encontrar, né, ainda mais com a internet, né, então fica mais fácil encontrar, inclusive, correias que não encontram na sua cidade, na alguma cidade, na minha cidade, na cidade de vocês, mas encontram na internet, né? Mesma coisa outros autopeças. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, trapezoidal, que eu tinha comentado, desculpa, que eu tinha comentado no vídeo anterior, esses três círculos representam a malha finos cabos de aço ou de nylon, né, para garantir uma resistência mecânica, exatamente para evitar ao máximo o colapso. Pode até acontecer de ter uma deformação plástica. Claro, se tiver uma deformação plástica, logo você tem que trocar. Pode até ter uma deformação plástica, mas ele garante uma resistência à ruptura até um certo ponto, né? E até um certo ponto vocês podem ver aqui no exemplo aqui atrás, né? Outra coisa que eu não falei ainda, mas aí o que que acontece? Tem alguns casos, exemplos muito específicos, né, de correias, como esse aqui embaixo, o segundo, né, da esquerda para a direita, embaixo, que são feitos de partes, pedaços, correias feitas em pedaços que elas são unidas por algum elemento de fixação. Mais para frente eu mostro melhor. Eu já vou até mostrar, vai. Esses aqui, do meio embaixo. Então, são pequenas partes que elas são unidas por, como se fossem pregos, grampo melhor, né? Prego, grampo. E são mais simples, né? Então, quando esses conjuntos correias e polias que são mais simples, correias mais simples, geralmente feitas de material plástico, eles são mais usados em fins de automação, acionamento de máquinas, tá? Alguns deles têm pequenos cursos, só levemente meio que vai e volta. Ah, sim, correia também ela pode ir e voltar. A mesma coisa engrenagens, cabos de aço, correntes, enfim, né? Embora a grande maioria das correias, também das correntes, cabos de aço, engrenagens, elas fazem ciclos, né? Não vão e voltam. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, uma correia feita de vários pedaços, como vocês estão vendo na foto aqui embaixo, no meio, tem vários grampos, né? E se aplicar uma carga muito grande, uma velocidade muito grande, esses grampos vão acelerar o desgaste dessas polias. É isso que eu entendo. Então, é usado assim para aplicações onde requer velocidades mais baixas e esforços menores, que é o acionamento de algum sensor, algum autuador, processo assim, de vai e volta, abertura e fechamento. Mesma coisa as correias, então acho que é vermelho e verde, que estão do lado esquerdo embaixo. Tá bom? Já que eu estou mostrando essas fotos, vocês estão vendo aqui, né, uma ilustração do lado esquerdo em cima, né, a união dos cabos por meio de olhares, que os olhares são conectados por um gancho verde, tá? Às vezes coloca uma cobertura, algum material plástico, né, para proteger nessa união, exatamente para evitar, se houver uma ruptura dessa garra verde aqui, certamente vai romper o cabo, né? Aí tem outro exemplo também para fins de automação, a impressão que dá é, sei lá,
algo parecido com impressora 3D, não sei, dando exemplo, né? Um cabo de aço que é espiralado, só que no meio é um fio de aço com espiral de material polimérico, podendo ser um nylon, por exemplo. E aí tem dando exemplo aí, uma polia, né, específica para tal, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Vou falar um pouco das correias mais lisas, né? Estou vendo embaixo do lado direito, deve ser couro sintético. Tá? Quando eu encontrei na internet, estava lá escrito couro, né? Mas estou branco assim, tem lá as minhas dúvidas. Mas vocês estão vendo que é um material assim, que não é tão liso assim. É liso, mas ele tem uma estrutura mais porosa. Tá bom? E então, a impressão que dá que é sanduichado. Estou vendo aqui que tem 3 camadas. Que no começo, lá na época da Revolução Industrial, quando surgiram as primeiras correias, como falei, eram feitos de fibras vegetais, como cânhamo, sisal, juta, o que seja, e também pele de animais. E aí eram unidos, né? Então às vezes arrebentava, enfim, depois foram surgindo aí materiais sintéticos, processos industriais que garantiam uma firmeza, uma resistência a unir as duas pontas, né? Formando as correias como são hoje, como vocês estão vendo aqui nessas fotos. Tá? E, bom, aí vocês estão vendo aqui a de baixo a terceira da esquerda para a direita, uma correia dentada, né? Aí a pergunta, para que serve a correia dentada? Ela serve para preservar um sincronismo. É o sincronismo necessário, por exemplo, quando a polia conectada ao virabrequim, ela fornece a energia para a correia deitada, que vai fornecer para as polias do balancinho ou dos balancins, né? Geralmente é par de 2 ou múltiplos de 2 balancins que tem no motor veicular. Então, o que acontece? Num determinado ponto, porque os virabrequins, né, estão conectados aos pistões, né? E a partir de certas posições dos pistões, há o acionamento dos balancins, que por consequência aciona as válvulas de expansão e de escape. Então, tem uma sequência. E o que acontece quando arrebenta um dente? Naquele ponto onde arrebentou o dente, o quebrou, até soltou o dente, né? Ficou um pedaço para fora, fica um buraco. Aí ocorre o quê? Um deslizamento, e no deslizamento há um choque acima do normal no dente seguinte, acelerando o desgaste do dente seguinte. E aí, a partir de uma certa quantidade de dentes arrebentados, contínuos ou não, ocorre a falta de sincronismo na relação entre os pistões e as válvulas, podendo ocorrer choques. Porque o motor de combustão interna foi feito para quê? Para ter um sincronismo perfeito, na medida do possível, em que os pistões não podem se chocar com as válvulas de admissão e de escape. Tá? Então, o que mais? Aí se arrebenta os dentes, ocorre a falta de sincronismo, né? E, enfim, essa falta de sincronismo pode gerar aí, primeiro, uma alteração do desempenho do motor, né? Explosão, todos aqueles 4 processos do motor de 4 tempos, por exemplo, admissão, compressão, explosão e escape, né? Fora do normal, né? Diminuindo a sua eficiência, podendo causar esses choques aí, também chamado de batida de pino. E quando ocorrem esses choques, né, ocorre uma deformação muito grande, tanto do pistão quanto das válvulas, aí certamente, né, a pessoa que está na estrada, enfim, está dirigindo, tem que parar no acostamento e chamar um guincho. Tá? Mas por que isso acontece? Por causa de problemas na correia. Tá? Arrebentar os dentes. Quando arrebenta os dentes, né, é que assim, nós não conseguimos perceber quando um dente arrebenta, tá? Não tem sensor, não aparece nenhum monitor, numa tela, nem nada. Só que o grande problema é quando arrebenta da forma como está aparecendo aqui atrás. É que nem a história do cupim e piso de madeira. O cupim está consumindo a madeira por dentro. Quando forma os primeiros buracos, é porque já consumiu toda a madeira, boa parte da madeira por baixo, o estrago já está feito. Tá? Então, quando aparecem os primeiros sinais visíveis para nós, é sinal que a situação já está bem avançada, bem complicada. Então, até arrebentar uma correia da forma como foi arrebentada nessa foto, é sinal que houve um desgaste anterior e a pessoa não viu. A pessoa não percebeu. E também não percebe mesmo. Então, como é que eu faço para evitar isso? Sugestão, manutenção preventiva,
substituir a correia antes que ocorra essa encrenca. E vale aquela velha história, você vai gastar aí 200, no máximo, vamos para um carro mais moderno, R$ 300. É como falei, o material é mais barato que a mão de obra, né? Essa é a manutenção preventiva. Você gasta centenas de reais. E a manutenção corretiva, você acaba gastando milhares de reais em quê? Chamar o guincho, às vezes tem que pagar hotel. Lucros cessantes, né? O que seria o lucro cessante? É aquele dinheiro que você perdeu por causa da ausência do carro. Pensa, por exemplo, no motorista profissional, tá? Uma transportadora, taxista, motorista de aplicativo, que seja. Então, aquele dinheiro que você perdeu, deixou de ganhar, e também o dinheiro que perdeu por conta de hotel, deslocamento fora de horário, ônibus, por exemplo. Que mais? Além, né, ter que trocar a correia, né? E também os desgastes provocados pelo amassamento das válvulas e dos pistões. Às vezes não amassa, não amassa todos, às vezes ocorre o pior de amassar todos. Mas independente, recomenda-se trocar tudo, tá? Porque há uma necessidade aí dos pesos das massas das válvulas serem exatamente iguais. Tem uma pequena tolerância, mas muito pequena, porque se colocar, por exemplo, válvula original com uma válvula nova, às vezes há uma diferença de peso, então há uma irregularidade no seu desempenho. Tá? Porque nós estamos falando de componentes que trabalham, que fazem os mesmos serviços, fazem os mesmos trabalhos. Tá? É a mesma coisa uma grande fábrica onde tem várias pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa. Se faz a mesma coisa, tem que ganhar a mesma coisa. Tá? Então, aqui a mesma coisa, né? Então, vou comparar as válvulas com funcionários de uma grande empresa que tem a mesma experiência, que faz o mesmo serviço, que tem que ganhar a mesma coisa. Então, recomenda-se fortemente que troque todos os componentes, tá? É a mesma coisa, por exemplo, motor de 3 pistões ou de 4 pistões, recomenda-se trocar todos, tá? Por quê? Porque muitas vezes os pistões, a origem, a procedência, as fábricas são diferentes, as origens são diferentes, tá? Ainda mais, né, com o tempo de uso, o pistão mais velho, ainda em bom estado, às vezes tem lá algum desgaste normal decorrente do seu uso intenso. Por quê? Porque o pistão fica lá no cilindro, faz em movimento alternativo, há um desgaste com o passar do tempo. Então é bom trocar todos os pistões todos juntos. Então, por exemplo, né, quando o mecânico, né, solicita lá os pistões, solicita as válvulas, que na verdade chama de seguidores, que é um pedestalzinho com um prato. Mais para frente, quando falar sobre válvulas, vocês vão ver do que estou falando. Adquire as válvulas, adquire os pistões, coloca numa balança, verifica se os pesos estão exatamente iguais. Se tiver uma diferença, tudo bem, mas tem que estar dentro da tolerância. E é bom que sejam fabricados juntos ao mesmo tempo, na mesma fábrica, com a mesma procedência, para não ocorrer uma irregularidade no desempenho. Porque às vezes um pistão mais leve vai trabalhar diferente com o pistão mais pesado, as válvulas mais leves vão trabalhar com as válvulas mais pesadas. Olha só a encrenca. Ainda mais com materiais, componentes que não são muito, não é tão comum a sua comercialização, porque são componentes que são substituídos apenas na manutenção corretiva. Então, que é naquela mesma história, de novo, você troca a correia, mão de obra, gasta aí, sei lá, 200, 300 reais. Se arrebentar, vai ocorrer amassamento aí, muitas vezes, estou dizendo que isso acontece toda hora, amassamento de seguidores, né, que acompanham, que estão nas válvulas de admissão de escape, pistões, e aí já custa aí centenas de reais, tudo bem, além de ter que trocar a própria correia e a mão de obra, porque o carro não fica por horas ou alguns minutos para trocar a correia, fica por dias. E aí arrebenta o cabeçote, às vezes tem que fazer reparos no cabeçote, para quem não sabe, o cabeçote é a parte de cima do bloco do motor, e quando retira o cabeçote do bloco do motor, tem que colocar uma nova vedação. Não pode colocar uma vedação antiga. E até chegar as peças, até chegar os componentes, demora. E aí o que acontece? Você fica parado mais tempo porque é um procedimento súbito, repentino. Não é igual, por exemplo, a última vez que foi trocada a correia dentada do meu carro, eu fiz o pedido, chegou na minha casa, e aí que chegou na minha casa que eu levei para a oficina.
Foi rápido, não teve nenhum problema. Peguei no horário, deixei o carro no horário, peguei do outro, tudo bem planejado. Tá? Não prejudicou ninguém. Agora, manutenção corretiva, você sabe das encrencas, né? E às vezes a pessoa realmente precisa daquele carro. Bom, sobre esta figura, essa ilustração, era isso que eu precisava falar para vocês, tá? Eu vou parar o vídeo aqui por enquanto, mas só falar rapidamente desse aqui. Aqui tem alguns formatos, até um formato aqui é hexagonal, tá bom? Deixa eu escrever uma coisa aqui rapidinho. Então, assim, por exemplo, tem até uma correia hexagonal, tá? Claro, um sulco, né? Hexagonal, enfim. E que eu tinha comentado anteriormente, né? Que vocês estão vendo que tem algumas correias, né? Que são mais largas, né? Para garantir uma maior resistência mecânica, tá? Principalmente que são situações onde há submissão de grandes cargas. Essas aqui são fotos que eu também peguei na internet. Vocês estão vendo a primeira, tá, a famosa correia dentada. Daqui a pouco no próximo vídeo eu mostro para vocês algumas ilustrações de geometrias do conjunto correia e polias, que é bem interessante, né? Embaixo aqui tem uma correia que é lisa, muito voltada por exemplo, né? Equipamentos agrícolas, tá? Ela é mais lisa, mas ela não é lisa fina, como essas aqui de baixo, essas aqui de cor verde. E claro que as polias não são lisas como essa aqui, tá? Aí tem uma que chama correia de acessórios. Como essa aqui de baixo, do meio, até aparece aqui da Goodyear, né? Aqui do lado direito. Correia de acessórios também existe em alguns veículos, né? Não é muito comum de trocar e comparar só correia dentada. Da forma como ela está, dá para perceber que não garante sincronismo, é mais para acionamento de alguns componentes, né? Como, por exemplo, no motor, acionar alternador, bomba d'água. Não, desculpa, bomba d'água não. Bomba de óleo do óleo de direção hidráulica, se tiver. Antigamente, os carros, né, até 20 anos atrás, 15 anos atrás, tinham ventoinhas, né, para arrefecimento do radiador, tá? E eu não tenho certeza, acionamento do ar-condicionado também, eu acho que acho que é correia de acessórios, tá bom? Aí vocês podem ver, por exemplo, em cima do lado esquerdo também da Goodyear, né, o exemplo de uma correia com uma polia que ela tem formato IV, os dentes têm formato IV. Eu vou comentar mais para frente, eu já vou antecipar aqui, mas eu vou comentar mais para frente, falar sobre engrenagens, que existe, por exemplo, engrenagens de dentes retos, engrenagens helicoidais. Geralmente, engrenagens de dentes retos, devido a área superficial ser menor do que aquelas de dente mais inclinado, ela deve ser submetida a menores esforços. Os maiores esforços estão naqueles dentes em diagonal. Tá? Então, aqui no caso das correias e suas polias, pode pensar a mesma coisa. Embora essa aqui também é uma correia dentada, né? Para questão de sincronismo. Essas correias aqui, a impressão que dá são feitos de materiais sintéticos, tal, né? Vocês estão vendo que são lisos, mas não tem aplicações apenas em alguns setores industriais, tá? Visto que, como falei, né, há um risco grande, né, de deslizamento, que eles saiam, né, das suas polias, né? Imagina a encrenca. Então, exatamente para evitar deslizamento, tem os sulcos e as correias das mais diversas geometrias. Tá, isso aqui eu já comentei. Tem alguma coisa que faltou? Não, por enquanto. Né? Já comentei também. Há exemplos de encaixes, né? Essas correias aí que eu falei que são lidas com grampos. Tá? Em aplicações muito específicas, às vezes é questão aí de copyright, não copyright, mas de patentes, propriedades, etc., né? Usados em aplicações muito específicas de uma determinada marca, exigindo aí uma manutenção mais específica, tá? Algo mais seletivo. Aí uma foto que eu peguei na internet, tal, de diversas geometrias aí de correias, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as suas aplicações, né? Não é o objetivo, tá? Tanto que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu mesmo na página dessa empresa não encontrei aplicações específicas dessa, mas são voltadas a aplicações meramente industriais,
tá? Vocês estão vendo aqui os vários dentes, enfim, né? Aparentemente material polimérico ou misturas de diversos polímeros com elastômeros, etc. Mas de curiosidade, tá, gente? Aos formatos, presume-se, né, que esses materiais ranhurados entrem em contato com as correias, né, para aumentar a aderência. Sabe-se que, não estou falando especificamente desse, mas algumas correias, né, dependendo da aplicação, é necessário ter uma lubrificação. Mas essa lubrificação é mais comum em cabos de aços e correntes. Tá? Uma coisa muito importante, né, no caso de correias, né, como por exemplo essas aqui, é muito comum, é que eu não encontrei nenhuma foto, mas, por exemplo, as correias dentadas, como estão aqui, né, para fins automotivos, geralmente eles colocam uma seta para mostrar para o mecânico como ela deve ser colocada. Não pode ser colocada a correr de qualquer jeito, em qualquer sentido. Tem um sentido certo, tá? Por quê? Porque o comportamento da correia pode ser diferente dependendo do sentido. Mesmo que os dentes eles sejam bem simétricos, né? Tipo dente de serra, tá? Então, geralmente aparece aqui o nome da empresa, a linha, né? Por exemplo, Power Grip, no caso aqui, o procedimento, né? A procedência, né? Aqui, indústria brasileira, e alguns cuidados, como no vinque, no dobre, informações em português e inglês, por exemplo, e as setas, né? Isso se não tiver, por exemplo, a data de fabricação, que nem um alimento, né? Bom, os materiais já tinha comentado, né? Até faltou falar de couro sintético, mas atualmente os mais comuns aí é borracha vulcanizada com malha de nylon e aço carbono, poliuretano PVC. Correias, né? Elas devem ter alto limite de elasticidade, né? Porque você vai aplicar uma carga inicial, a tendência é dar um esticamento, esticar a correia, quando você está acionando o sistema mecânico, tá? Grande resistência, no caso força, né? E alto limite de fadiga, porque você vai estar acelerando, desacelerando às vezes, ou ligando, desligando, então tem uma fadiga, que é um movimento cíclico, tá? Então, por exemplo, nem sempre os manuais dos carros aparecem lá, tem que trocar a correia deitada a partir de certa quilometragem. Claro que depende muito, talvez principalmente do manuseio da pessoa, tá? Que mais? Mas é bom trocar de vez em quando, se informar, ver vídeos, sugestões de mecânicos que têm lá conhecimento prático. Às vezes fala, aquele modelo de carro eu recomendo trocar tanto, a partir de tantos quilômetros, tá? Para terminar, aqui aparecem alguns sensores. Aqui, por exemplo, é sensor de, como é que se fala? Detecção de irregularidade, desalinhamento, tá? Sensor de alinhamento do conjunto correia e polia, medidor de canal de polia, estão vendo aqui, um padrão, e esse aparelho aqui do lado direito é para medir a tensão de um... Aí, por exemplo, parece uma correia bem fina, né? Mas o grau de tensão dessa correia. Se tiver muito tensionado, a tendência até arrebentar a um prazo mais curto e as polias não promover esse movimento. Se tiver frouxo, ele vai ter deslizamento, desgaste prematuro das correias, talvez até das polias, e a tendência de deslizamento e tendência de não promover o movimento. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? Daqui a pouco continuo a partir daqui. Tá? Tem algumas coisas a mais que eu preciso falar. Isso aí, gente. Um grande abraço. Até daqui a pouco.